Na Roma antiga, a arena não era apenas um espaço de combate, mas um palco onde os destinos eram jogados a cada golpe, onde o suor e o sangue se misturavam com a esperança de alcançar a glória ou a condenação. Para alguns, ser gladiador significava simplesmente sobreviver a uma vida brutal. Para outros, era uma oportunidade de fazer história, de se tornar uma lenda. Ser gladiador não significava apenas estar pronto para lutar. Significava enfrentar a morte de frente, sem medo, sem piedade. Era caminhar por uma linha tão fina que a cada combate, a linha entre a vida e a eternidade se desfocava. No olhar de um gladiador, havia apenas uma constante: o desafio. Hoje, vamos explorar a vida dos gladiadores que transcenderam essa linha. Aqueles que não apenas sobreviveram, mas deixaram um legado que perdura por séculos. Através de suas vitórias, suas derrotas e seus sacrifícios, eles se imortalizaram na história de Roma. Estes são os homens que nos deixaram lições sobre coragem, honra, resistência e humanidade. Nas ruas empoeiradas de Pompeia, entre ruínas que o tempo e a natureza preservaram, foram encontradas inscrições que resistiram à passagem dos séculos. Nas paredes da cidade, os nomes dos gladiadores permanecem gravados, testemunhas de sua grandeza. Entre esses nomes, um se destaca especialmente: Tetraites. Tetraites não era um imperador, nem um nobre, mas seu nome ficou marcado na história, graças à sua bravura. Sua vitória contra um oponente chamado Prudes foi tão impressionante que até os simples habitantes de Pompeia, com ferramentas rudimentares como pregos e carvão, decidiram imortalizá-la em grafites. O povo não se esqueceu de Tetraites, e essa vitória transcendeu as fronteiras da cidade. O estilo de luta de Tetraites era imponente. Como Murmilho, ele lutava com um grande escudo retangular, uma espada curta e um capacete com uma viseira em forma de crista. Mas o que mais surpreendia seus rivais não era seu equipamento, mas sua ousadia. Ele lutava sem couraça no peito, confiando apenas em sua agilidade e defesa. Cada aparição sua na arena era uma aposta, um risco extremo que o povo romano admirava. O mais fascinante sobre Tetraites não foi apenas sua maneira de lutar, mas o fato de que sua fama atravessou mares e montanhas. Vasos, objetos de barro e grafites com seu nome foram encontrados em lugares tão distantes quanto a Gália, a Bretanha e a Panônia. Sua popularidade, sem precedentes para um gladiador de sua época, mostra que seu nome ressoou além das fronteiras do Império Romano. Mas se alguém personificou a conexão entre um gladiador e a opulência de Roma, foi Espículos. Nos corredores do Palácio Imperial, entre as intrigas do poder e da fama, o gladiador Espículos se tornou uma figura única, o gladiador favorito de Nero. Ao contrário de outros gladiadores, cuja luta pela sobrevivência os afastava dos prazeres da vida, Espículos desfrutava de um nível de privilégios que poucos poderiam imaginar. Nero, conhecido por sua crueldade e excessos, lhe deu palácios, terras e riquezas. Não apenas lhe concedeu o favor imperial, mas o transformou em uma espécie de celebridade romana, um símbolo da glória de seu império. Nero estava tão obcecado por Espículos que, em seus momentos mais desesperados, declarou que preferia morrer pelas mãos desse gladiador do que de qualquer outro. No entanto, a tragédia do destino escreveu a última página dessa história. O imperador não conseguiu. Mas o legado de Espículos não se limitou à sua relação com Nero. Ele foi um gladiador que representou a ascensão de um homem comum a uma figura imperial, algo completamente inédito na Roma daquela época. Na sua luta, ele não apenas demonstrou sua habilidade, mas também ultrapassou os limites da fama.
alcançando uma imortalidade que poucos puderam sonhar. Entre os gladiadores mais celebrados, não encontramos apenas aqueles que lutavam pela vida, mas também aqueles que o faziam por arte e espetáculo. Hermes, por exemplo, foi muito mais que um gladiador. Era um mestre da versatilidade, um lutador imprevisível, que nunca mostrou sua técnica da mesma forma duas vezes. Enquanto muitos gladiadores se especializavam em um único estilo, Hermes se tornou uma lenda por sua capacidade de se adaptar aos seus oponentes. Não importava o tipo de inimigo que tinha à sua frente, ele sempre podia mudar seu estilo de luta e usá-lo a seu favor. Marcial, o poeta romano, elogiou-o como um homem digno dos deuses, e ele não exagerava. Sua dança na arena, entre movimentos calculados e força bruta, fez dele uma figura fascinante. Mas seu maior atributo não era apenas sua habilidade no combate. Era sua capacidade de cativar tanto seu público quanto seus oponentes. A cada luta, ele criava um espetáculo que eles nunca esqueceriam, tornando-se um símbolo da perfeição na arena romana. Em uma época em que as lutas eram sinônimo de morte, Hermes as transformou em uma obra de arte viva. Claro, nem todas as histórias de gladiadores foram de celebridade e fama. Algumas, como a de Carpóforos, o Bestiários, foram uma luta contra a própria natureza. Carpóforos não enfrentava homens, mas bestas selvagens, leões, rinocerontes, touros. Sua maior façanha aconteceu quando, em um único espetáculo, enfrentou e matou 20 animais na arena. Esse combate abalou o Coliseu. O público não podia acreditar no que via. Carpóforos, sem uma armadura pesada, enfrentava a própria natureza, desafiando sua força bruta com uma destreza única. Seu nome entrou para a história, não apenas por sua bravura, mas pela vitória simbólica sobre o selvagem, um ato que representava o controle do homem sobre o caos. Carpóforos foi comparado a Hércules, e seu domínio dos animais o tornou um símbolo de poder, resiliência e da capacidade do ser humano de dominar até mesmo o incontrolável. E claro, não podemos falar de gladiadores sem mencionar Espartaco, um homem cuja vida foi muito mais do que uma simples luta na arena. Espartaco não lutou apenas pela sua liberdade, mas pela liberdade de milhares. Capturado, vendido como escravo e treinado para ser gladiador, Espartaco se rebelou contra seu destino e desafiou o Império Romano em uma luta que mudaria a história. No ano de 73 a.C., Espartaco liderou uma fuga de gladiadores em Capua que deu início à Terceira Guerra Servil. Com seu exército de escravos e gladiadores, Espartaco derrotou legiões romanas e colocou os generais mais poderosos do império em xeque. Em poucos meses, sua rebelião cresceu até se tornar uma ameaça. Para Roma, Espartaco, com sua tática brilhante e liderança, se tornou um símbolo de resistência contra a opressão. Mas como toda grande revolta, a dele também teve um fim trágico. Em 71 a.C., após ser derrotado pelas legiões de Crasso, Espartaco morreu em combate. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seu nome nunca foi esquecido. Espartaco não foi apenas um gladiador, foi um líder, um homem que desafiou o maior império do mundo em busca de algo muito maior do que a liberdade pessoal, a liberdade para todos os oprimidos. A história dos gladiadores é a história de homens que não apenas lutaram na arena, mas lutaram contra o destino, contra o império e contra a própria morte. Esses homens deixaram uma marca em Roma